Olá, pessoal. Vamos conversar um pouco nesse encerramento da disciplina de Fundamentos da Educação sobre a importância da história local dentro do nosso contexto pedagógico para as séries iniciais. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a BNCC. A BNCC considera que a história local pode ser trabalhada de diversas formas, a partir do estudo de memórias, de monumentos, de praças, de edifícios públicos e privados, de acontecimentos vinculados à história local. Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar é qual a importância dessa história local no contexto do meu trabalho de sala de aula. O que é que o aluno pode efetivamente compreender a partir desse processo? E é exatamente nesse roteiro desse vídeo que eu queria trabalhar 5 pontos importantíssimos relacionados à história local a partir do teu trabalho como professor e como esse trabalho ele pode ser importante para o aluno que precisa estudar a história local. Então, o primeiro desses pontos é a construção de uma identidade local, de uma identidade de pertencimento. A história local ajuda os alunos a que possam compreender as suas raízes, a sua cultura, as tradições, né, fortalecendo aquilo que é o senso de pertencimento àquela comunidade que esse aluno está inserido. Então, quando a gente se propõe a conhecer um pouco da história do lugar onde a gente mora, não se trata apenas de educação, se trata de pertencimento, fazendo com que esse aluno entenda um contexto maior da necessidade da valorização dessa sua herança cultural. Então, o primeiro ponto está relacionado a essa construção da identidade. O segundo, gente, é a conexão com o presente, com a atualidade, com a realidade. Então, ao estudar a história local, os alunos conseguem estabelecer conexões entre o passado e o presente, entendendo, né, como os diversos eventos históricos podem influenciar naquilo que ele vive hoje. Então, esse segundo ponto é importantíssimo. O terceiro ponto tem a ver com o desenvolvimento da própria essência desse processo de ensino, que é o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Essa história local estimula a curiosidade, a pesquisa, a análise, desenvolvendo uma série de habilidades que podem chegar para o aluno a partir da observação, da interpretação, do próprio pensamento crítico. Então ele vai aprender ali a coletar informações, a comparar fontes, a construir narrativas históricas a partir da pesquisa. O quarto ponto tem a ver com a própria valorização do patrimônio cultural local. Então, ao conhecer a história da sua região, os alunos passam a valorizar esse patrimônio cultural, histórico, ambiental, seja ele material ou imaterial. E esse patrimônio, ele torna-se essencial, né, para a consciência da importância de preservar esse lugar. Porque não adianta dizer que a gente precisa salvar a cidade, que a gente precisa cuidar da cidade, se ele termina não tendo ideia do que é isso, né? Então, trabalhando esse processo, você pode incentivar o aluno a ter atitude de respeito, de cuidado com esses espaços públicos, com os bens culturais. Então, esse quarto ponto, ele é essencial. O quinto ponto, pessoal, dessa nossa jornada rápida sobre a importância da história local a partir das séries iniciais é a interdisciplinaridade, né, tão importante na educação. Quando se trabalha a história local, né, que pode ser trabalhada e deve ser trabalhada de uma forma interdisciplinar, você termina integrando conhecimentos da história com outras áreas, como geografia, artes, língua portuguesa, ciência, né? Então, a vantagem da história local é que termina fornecendo uma série de elementos muito interessantes para que a gente possa estudar a nossa região a partir da curiosidade que esses alunos possuem a partir desses trabalhos, né, com inspirações artísticas, culturais, produção de cordel, né, a gama que a literatura e a língua portuguesa pode fazer para que a gente possa incentivar esses alunos a começarem a ler e a desenvolver projetos na área de história local. E tem outras coisas que a gente poderia comentar aqui também, gente, como, por exemplo, o engajamento, né? Trabalhos de história local geralmente são trabalhos em grupo, geralmente são pesquisas que são feitas com aquilo que a gente chama de aprendizagem significativa. Ele vai conversar, ele vai observar, ele vai aprender, ele vai monitorar, ele vai prestar mais atenção à sua cidade. Com isso, ele vai ficar mais motivado para entender algumas coisas que eles terminam não entendendo. Tudo isso termina contribuindo de uma forma direta e indireta para a formação de cidadãos conscientes. Por quê? Porque a partir do momento que eles conhecem a história, principalmente a história local, eles vão ter uma noção do que é cuidar dessa história, né?
Então, quando a gente fala da necessidade da formação de cidadãos críticos, são pessoas que vão crescer sabendo os seus direitos, os seus deveres e a sua responsabilidade frente à importância dessa história local nesse contexto. Então, quero agradecer, né, a cada um de vocês pela atenção, e pelo carinho que vocês depositaram em mim durante toda essa rota, né, e durante a disciplina. E agora, ao final desse vídeo, mãos à obra, vamos ao trabalho.